Glórias ao nome do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Hoje estaremos tratando sobre o seguinte tema: a natureza humana de Jesus. A natureza humana de Jesus. Antes de mais nada, se você ainda não foi inscrito no nosso canal, inscreva-se. Ative o sininho para receber novas notificações e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ser abençoadas através da palavra. Antes de mais nada, vamos abrir as nossas Bíblias. Lá em Lucas, Evangelho conforme escreveu Lucas, no capítulo de número 23. Lucas, no capítulo de número 23, apenas um verso. O verso de número 46, o qual estarei lendo na nova tradução da linguagem de hoje. Lucas, no capítulo de número 23, somente o verso de número 46. Diz assim a palavra de Deus: Aí Jesus gritou bem alto: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Depois de dizer isso, ele morreu. Mais uma vez. Aí Jesus gritou bem alto: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Depois de dizer isso, ele morreu. Amados, o homem ele é constituído de três características. Ou podemos dizer, o homem ele é constituído de três formas: corpo, alma e espírito. Nós, quando vamos estudar a Bíblia, precisamos entender a nossa própria composição. Então, Jesus, quando esteve aqui na terra, ele tinha corpo, alma e espírito. É sobre isso que nós iremos tratar, sobre aspectos relacionados à natureza humana de Jesus. Primeira questão é como nós podemos definir ou diferenciar o corpo da alma, a alma do corpo, o espírito do corpo e vice-versa. Primeira questão, nós podemos dizer que nós temos uma parte material, que é o nosso corpo. A promessa de Deus lá em Gênesis, por exemplo, vai dizer que, portanto, tu és pó, e ao pó tu tornarás. Ou seja, essa parte material, se Jesus não tiver vindo antes, quando ela desfalecer, quando houver a separação da parte material, espírito e alma, ela não vai passar de 3 dias, porque ela vai se tornar pó. Nós viemos do pó, porque o nosso primeiro pai, Adão, ele foi feito do pó da terra, e nós iremos retornar ao pó se Jesus não vier para buscar a sua igreja antes, porque se Jesus vier exatamente agora, o meu corpo não voltará ao pó. Eu serei raptado. Essa é a palavra para arrebatamento, e esse é um assunto para um outro vídeo. A questão é a parte imaterial, espírito e alma, e corpo, a nossa parte material. A nossa parte imaterial, ela é guardada dentro da nossa parte material, ou seja, o meu corpo, isso mesmo, o meu corpo ele tem a alma e o espírito, e ele precisa da alma e do espírito para ter vida. Eu provo isso dentro da Bíblia, quando Jesus criou o boneco de barro chamado Adão, e quando criou o seu corpo, a parte material, esta foi a primeira parte que Deus criou do homem, foi essa parte material. O corpo por si só não tinha vida, ele estava com a mesma situação de um cadáver, por exemplo. Então a Bíblia vai falar que suscitou nele o fôlego de vida, que é o espírito e a alma, a parte material. Precisa estar dentro do corpo para este corpo finalmente ter vida. Então nós vamos entender uma questão. A psicologia vai estudar o psique, o espírito. Então podemos dizer, numa certa definição, que o espírito é a nossa parte emocional. Ou seja, quando eu estou triste, quem se entristece é o meu espírito. E quando eu penso, quem pensa é a minha alma. Podemos dizer que a minha alma é a parte racional
e que o espírito do homem é a nossa parte emocional. Mas elas estão juntas, não dá para separar espírito de alma. Assim como eu junto as minhas mãos, assim o espírito está junto com a alma e a alma com o espírito. Tanto que quando o homem sai dessa terra e vai para o encontro da eternidade, que nós sabemos que existem dois caminhos, céu e inferno, e vai ser retratado em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, quando a nossa parte imaterial vai para a eternidade, o que nós vamos observar é que vai o espírito e a alma juntos, eles vão ao encontro da eternidade, até porque a palavra de Deus também afirma que enquanto ao homem é destinado morrer apenas uma vez, Hebreus 9, 27. Vindo-se depois o juízo, ninguém vai para a eternidade e volta para reencarnar, não. Alguém morre, essa pessoa vai para a eternidade, que é ou o lugar de descanso, o céu, ou o lugar de tormento eterno, que é o inferno. E para a gente não ir para este lugar, nós precisamos fazer aquilo que Romanos 10, versículo 9 fala: confessar o nome de Jesus, mediante o entendimento da palavra, porque a palavra produz fé, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quando Jesus fala no nosso coração tem fé, e essa fé é que nos vai escrever, garantir, podemos dizer assim, porque nosso nome esteja escrito no livro da vida, a nossa fé em Jesus. Reconhecer que somos pecadores e que precisamos ser perdoados para que voltemos a um processo de santificação e possamos um dia voltar a estar com Jesus por toda uma eternidade. É algo bem simples de entender. Este é o Evangelho, arrependimento para que eu me santifique e que eu possa morar no céu, porque até Jesus falou: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito. Então, a parte material, corpo, espírito e alma. Posso até dizer que quando Jesus voltar, o que vai acontecer? Quem estiver num lugar de descanso com a sua parte material, vai voltar ao seu corpo aqui na terra. Quem já tiver desfalecido, porque a palavra de Deus diz que os mortos ressuscitarão primeiro, então este corpo será transformado e irá ao encontro de Jesus. Nós, os que estivermos vivos, seremos raptados, do jeito como nós estamos, e também teremos nosso corpo transformado e habitaremos para sempre diante do Senhor Jesus, como o Senhor Jesus no céu de glória. Essa é a nossa esperança. Mas voltemos aqui para o assunto. Jesus tinha a parte material e a parte material? Sim. Primeira questão, Jesus tinha espírito? É o que o texto afirma. No versículo 46 do capítulo 23 do evangelista Lucas, Jesus gritou bem alto: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. A parte material de Jesus. Nós vamos observar que, dentre as outras funções do Espírito, podemos destacar comungar com o Criador. Para você entender melhor, é só observar aquilo que João, no capítulo 4, versículo 24, fala. Porque Deus é Espírito. Deus é Espírito. E importa com que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Vamos entender, nós temos um espírito, temos uma alma e temos um corpo. O nosso espírito, ele não vai se saciar de qualquer coisa. Para ele se saciar de uma forma plena, eu preciso comungar com um espírito que é Deus. Se Deus não tiver linkado ao meu espírito, eu jamais serei pleno. É por isso que o homem ele tem um vazio existencial do tamanho de Deus. Somente Deus pode preencher o vazio do homem. Louvado seja o seu santo nome. Enquanto o homem não entender isso, ele vai querer alimentar o seu espírito com outras coisas, e que são coisas passageiras, mas somente o Espírito que é Deus sacia o homem
na sua plenitude. Entenda isso. Enquanto você não se encontrar com Deus, jamais você será completo. Você pode realizar todos os teus sonhos aqui na terra. Você pode chegar onde quiser chegar. Mas enquanto você não tiver Deus, enquanto o teu espírito não se encontrar com o Espírito que é Deus, você jamais será um homem ou uma mulher completo. E Jesus, ele era espírito enquanto esteve aqui na terra? Não. Nós vamos observar que a palavra grega aqui é pneuma, que faz alusão ao âmbito espiritual que está além do controle humano, e esse aspecto da existência humana de Jesus foi usado nesse versículo. Então, a primeira prova de que Jesus era humano e que ele tinha uma das características do homem que era espírito foi quando, no último momento lá na cruz, ele fala: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E eu fico muito feliz quando eu ouço essa declaração através das Escrituras, porque se Jesus não tivesse se entregado naquele momento, hoje nós estaríamos perdidos. Por isso, louvemos a Jesus que não desistiu de morrer por nós, até porque ele não precisava disso. Ele decidiu por amor. João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E naquele momento ele disse: Senhor, eu entrego o meu espírito. E morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E nós que estudamos a palavra sabemos que passou mais 40 dias com os seus discípulos, e quem foi incluído no rol dos seus discípulos foram os seus irmãos que antes não acreditavam nele, e que nós vamos ver que em Atos, Jesus ele vai voltar ao céu e tem uma voz que diz: não, observem, da mesma forma como ele subiu, ele voltará outra vez. E nós estamos esperando a sua vinda agora, nesse instante. Santifique-se e saiba que Jesus vai voltar e que ele, quando esteve aqui na terra, tinha um espírito. Mas será se Jesus tinha, por exemplo, alma? Nós vamos observar lá em Mateus, no capítulo 26, versículo 36 ao 38, que Jesus, ele temeu a morte. E ele vai dizer: a minha alma está cheia de tristeza. Então Jesus tinha espírito e Jesus tinha alma, porque a alma é a parte racional, a parte que pensa. Mas a alma e o espírito são uma coisa só, é até uma questão difícil de explicar. O certo é que Jesus, lá quando estava próximo a se entregar por nós, quando estava próximo de cumprir o seu propósito que ele veio a este mundo, ele declarou: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ele estava na condição de homem, irmãos. E como homem, ele temeu a morte. Ele sabia que a morte é que nos daria liberdade. A promessa de Gênesis 3, versículo 15, da semente da mulher: levantarei um chamado Jesus, que esmagará a cabeça da serpente, que desde o princípio tentou enganar Eva, que enganou Adão, e que fizeram todos pecarem, porque o inimigo ele sabe que nós somos a coroa da criação de Deus. É só você observar lá em Gênesis, por exemplo, tudo que Deus cria é bom, mas quando ele cria o homem, eu e você, ele diz: e isto é muito bom. Você pode internalizar isso? Você é a coroa da criação de Deus. Você é a pessoa mais importante que Jesus criou de todas as coisas que foram criadas. Então, glorifica o Deus que te criou e pare de pensar que não é importante. Pare de pensar que você não é especial, você é especial. Jesus te criou, o Deus Todo-Poderoso também te amou e provou isto lá na cruz por ti. Então, voltando, Jesus tinha espírito, Jesus tinha alma. E será se Jesus tinha corpo? Será se enquanto ele esteve aqui na terra era apenas um espírito que falava com as pessoas, que operava milagres? Certamente não. Nós podemos observar, por exemplo, em João capítulo 4, no versículo 6, quando ele se encontra com a mulher samaritana,
e ele se senta no poço de Jacó para conversar com ela e transformar de uma mulher pecadora a uma grande missionária. E ele vai dizer assim, que era mais ou menos meio-dia, quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. O que se cansa? O corpo. Certamente Jesus tinha andado bastante e o corpo pediu para ele sentar em um poço e descansar. E mesmo descansando, ele estava trabalhando para Jesus, porque ele estava evangelizando uma pessoa estratégica, uma mulher que não tinha uma reputação tão boa e que através daquele testemunho, uma vida inteira se converteu aos pés do Senhor Jesus. Mas nós observamos que ele estava cansado. Se ele estava cansado é porque tinha um corpo que desfaleceu. Vamos, por exemplo, em Mateus capítulo 4, versículo 2, diz a palavra do Senhor que Jesus tinha jejuado 40 dias e 40 noites. E como ele era um corpo humano, diz a palavra do Senhor, e depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Jesus não era um super-herói quando esteve aqui, ele era um homem igual a você. Então, isto prova que ele estava em forma corpórea, que ele tinha um corpo. Por exemplo, quando nós vamos observar em Filipenses 2, versículo 7, vai dizer, tornando-se assim, igual aos seres humanos, e vivendo a vida comum de um ser humano. Jesus se tornou igual a mim e a você. Ou seja, ele tinha a vida que nós vivemos. Ele precisava dormir 8 horas, precisava tomar café ao amanhecer, precisava almoçar, precisava jantar. Jesus, quando esteve aqui, ele era um homem que se cansava quando fazia viagens longas, ele sentia fome, quando se reservou para Deus aqui 40 dias e 40 noites jejuando. Ou seja, ele se tornou semelhantes a nós em tudo. Ele chorou quando seu grande amigo Lázaro morreu. Ou seja, ele tinha um sentimento, expressava o seu sentimento. Jesus, ele era um homem como eu e você. Logo, ele tinha espírito, alma e corpo. E isso prova que Jesus era humano. Isso prova a natureza humana de Jesus. Então, Jesus tinha espírito, a prova disso que nós lemos anteriormente, logo no início dessa conversa, que ele entregou seu espírito. E quando ele fez essa entrega, ele nos deu a liberdade. Ele pisou a cabeça da serpente. E com isso eu e você temos direito à salvação. E com isso eu e você temos a verdadeira paz. É isso mesmo que você está ouvindo. Por que viver longe de Jesus? Se você tem salvação, perdão dos pecados, se você tem a verdadeira paz, João vai falar, aquele que crê em mim, Jesus que fala essas palavras, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas, que simboliza a paz que Jesus dá, porque nós, quando entregamos a nossa vida a Cristo, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós e Ele vai nos dar a paz. É por isso que você vê uma pessoa que serve a Jesus feliz, mesmo quando as coisas não vão bem, mesmo quando acontece algo ruim, a pessoa está alegre, a pessoa está reluzente, porque tem uma paz que o Espírito Santo proporciona a ela. Jesus tinha alma e próximo da sua crucificação sentiu tristeza, porque estava vivendo na pele aquilo que vivemos. Logo, naquele momento, mesmo sentindo tristeza, mesmo Senhor, faça a tua vontade, ele declarou, ele não desistiu. E isso foi um ato de amor. Jesus está te dizendo bem que ele te ama. Ele podia ter desistido, mas ele pensou em mim, pensou em você que estará ouvindo a palavra nesse exato momento. Reflita um pouco sobre Jesus, que também tinha corpo, sentiu fome, sentiu sede. Tudo que nós sentimos, ele sentiu e se achou de forma corporal. Jesus esteve aqui de forma corporal e nós podemos ter ele perto de nós hoje através do Espírito Santo. Sabe por quê?
Ele disse: eu vou ao céu, mas eu vou deixar outro Consolador, lá em João capítulo 14, o Espírito da verdade. Ele está bem perto de você, ele te consola, ele te conforta e ele testifica que Jesus é Deus, Senhor e exaltado para todo sempre. Fique com essa palavra e que o Senhor continue abençoando a sua vida, em nome de Jesus.